Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série de entrevistas com os vereadores aqui do Legislativo Caxiense, dentro do podcast Caxias Conversa, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, pelas redes sociais e também pelas plataformas de áudio. Hoje temos a honra de recebermos aqui a vereadora Marisol Santos do PSDB, a quem eu de imediato saúdo. Vereadora Marisol, uma honra tê-la conosco aqui. A alegria é sempre minha poder conversar um pouquinho, poder trazer um pouco do nosso trabalho, falar sobre o que a gente vem fazendo e produzindo na casa. Vereadora, nesse seu segundo mandato, a senhora tem a possibilidade de aprofundar algumas pautas e inclusive avançar. Eu lembro, por exemplo, da Frente Parlamentar da Superdotação e Altas Habilidades, recentemente reinstalada aqui numa votação de plenário, e eu acompanhava como jornalista da casa na pandemia. Eu não sei se a senhora vai lembrar, as primeiras reuniões elas não tinham presença, elas eram totalmente online, né? A combinação de telas, as pessoas entrando, e eu ficava assistindo pela live do Facebook para compor a matéria e lhe mandava e tal, nós tentávamos ali compor. Mas ali foi plantada a semente que hoje é colhida numa série de visitações de envolvimento comunitário, e mesmo aqueles que não são dessa dita comunidade de altas habilidades, superdotação, também tem uma vinculação com os autistas e tal, acabam se sensibilizando, né? Desde o início, né, conforme tu lembra, lá no nosso primeiro ano de legislatura... 2021. Isso, em tempos de pandemia, então nós criamos uma possibilidade de alcançar essas famílias, de alcançar os profissionais a partir de lives, né, de um ciclo intenso de palestras. Foram 3, né? Nos primeiros 3 anos. Mas o primeiro deles no momento em que a gente só podia realmente fazer através de lives, e nós tivemos a participação de profissionais renomados no Brasil e no exterior falando sobre esse assunto, né? Então é importante, inclusive, para quem tem interesse em saber mais sobre o assunto, todos eles seguem, né, na playlist aqui do YouTube da TV Câmara, a TV Câmara Caxias, para que a gente entenda um pouco mais. E ao longo desses anos, né, Fábio, a gente trabalhou esse tema de uma forma... que me deixa muito feliz mesmo, assim, porque é muito gratificante. Ver que é um tema que não era praticamente abordado, que pouquíssimo se falava, quantas conquistas nós tivemos, né? Um centro que atende, um centro multiprofissional, que é uma rede de apoio a professores e famílias, e que é o CEMAP, e que no ano passado atendeu também, né, dentro de um programa, de um projeto deles, as crianças, os estudantes da rede municipal com altas habilidades. Nós conseguimos uma parceria sensacional com o Instituto Federal de Educação, com o campus de Bento Gonçalves, que criou, junto conosco da Frente Parlamentar, inclusive com os nossos vídeos desses ciclos de palestras, um curso online, um curso EAD dentro da plataforma do Instituto Federal de Educação, e hoje na plataforma, inclusive, do MEC, uma parceria com a Frente Parlamentar, falando sobre conceitos básicos de altas habilidades. Criamos o projeto de lei das políticas públicas municipais, dentro dessa perspectiva de educação inclusiva que a gente fala. Criamos a Semana Municipal das Altas Habilidades, que já foi realizada 3 vezes, 3 edições, com uma participação incrível das nossas escolas da rede municipal e de vários outros grupos, de outras escolas da rede privada, com outras áreas da música, do teatro, do aeromodelismo, enfim, tantas atividades legais que participaram dessa Semana das Altas Habilidades, que é lá na semana de 10 de agosto, né? Que 10 de agosto é o Dia Mundial da Superdotação. Então não tinha como, nessa nova legislatura, a gente não reimplantar, né? Trazer essa possibilidade. Então nós protocolamos esse requerimento e tivemos mais uma vez a aprovação unânime da casa para que a gente possa seguir tratando e trabalhando esse tema tão importante. Lá no começo, na nossa primeira entrevista, talvez eu tenha dito, né, que a gente tinha 17 estudantes identificados numa rede municipal tão grande quanto era a nossa, o que é um absurdo, porque se nós estamos numa sala com 10 pessoas, a gente tem que imaginar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, no mínimo 13,5% a 5% tem altas habilidades. Então, não dá para imaginar 17 numa rede como a nossa. Mudou muito esse diagnóstico, vereadora? Muito. Hoje nós temos, em média, ainda é pouco, mas também não é para ser uma identificação de qualquer jeito, é para ser uma identificação bastante criteriosa para poder trazer esse apoio, mas nós já temos cerca de 70 estudantes identificados ou em processo de identificação, e que isso facilita, né, na escola, porque não são pessoas especiais, não são gênios, são pessoas que são diferentes e que a escola precisa estar preparada para atender, né? É aquela criança que não é só o estímulo em casa, ou que está um pouquinho mais avançada, mas que daqui a pouco vai chegar no mesmo nível dos outros colegas. Não, é uma criança, um adolescente que tem habilidades muito acima da média
não em todas as áreas, geralmente em uma ou outra, às vezes em várias, mas em uma ou outra, e que não tem paciência para aguentar uma sala de aula em que ele vai aprender aquilo tudo, né? Então, a gente tem vários casos Claro, que a uma gente outra veio acompanhando. voltagem, digamos assim. Exato, nós temos, por exemplo, que talvez até esteja nos acompanhando aqui, a Estela Zorzo, é muito legal lembrar dela. A Estela é uma menina que tem 16 anos hoje e que já tinha cursado 4 semestres de biomedicina e está agora cursando medicina numa faculdade aqui de Caxias, com 16 anos. A gente conseguiria manter ela numa escola, no ensino médio normal, ela tendo vontade de estudar, sendo que ela tem uma possibilidade de estar muito à frente nesse sentido. Então, a gente precisa estar atento, né, com um olhar mais atento a essas crianças e adolescentes da rede. A senhora cita centros, provocações de políticas a partir da Câmara. O seu mandato se engaja nesse sentido e, digamos assim, é uma onda para o bem. A Câmara vem também se adequando no sentido da acessibilidade, a própria língua brasileira de sinais, a Libras, que começou nas sessões ordinárias lá em 2011, era um projeto do ex-vereador Alaor de Oliveira, na época secretário da mesa diretora. Isso foi evoluindo hoje até as nossas entrevistas aqui no dia a dia, elas já contam também cada vez mais ampliando. Colegas seus, vou lembrar aqui a ex-vereadora Tatiane Frisso, hoje secretária de Cultura, também se envolveu muito na pauta dos autistas. Como é que a senhora vê esse papel também da Câmara de Vereadores como indutora e estabelecendo políticas públicas? Porque lá na frente a senhora pode ter outro cargo, não estar mais na Câmara, Exato. mas essas pautas precisam continuar como ser perenes, políticas permanentes. Sem dúvida, né? Perenes e permanentes, né? A gente sempre fala, não é para ser uma política de governo, é para ser uma política de Estado, ou seja, algo que se mantenha. Exatamente, é isso que a gente quer, né? Que a gente possa ser o estímulo para as coisas irem se mantendo, né? E a questão de acessibilidade, de inclusão de maneira geral, ela faz muito parte, assim, daquilo que eu acredito. E a gente precisa ser exemplo, né? Quando tu fala dessa questão das Libras, que orgulho, né? Foi na presidência o ano passado em que a gente ampliou isso, trouxe essa possibilidade, né? E buscou várias formas de acessibilidade na casa, na presidência. E aí, tá 100%? Não, falta muito. Mas a gente precisa dar passos para ir alcançando, né? Assim, cada vez mais essa possibilidade de ser para todos. E a gente vai aprendendo e vai entendendo isso ouvindo as pessoas, né? Então, hoje, de volta ao meu gabinete, assim como é bom ter um gabinete de portas abertas, né? Porque essa pauta das altas habilidades, e eu falo isso, eu fui professora da rede municipal, inclusive, né? Fiz concurso, entrei em 2 vezes, me exonerei as 2 vezes, fui prof na rede particular também. Eu estava em sala. O que eu sabia sobre isso? Quantos alunos podem ter passado por mim e eu não tinha o conhecimento suficiente. E quando a senhora trouxe o tema, a senhora até foi alvo de preconceito. Porque eu gostava. Foi aprovado por unanimidade e um vereador me disse. Com esse assunto, Exato, um vereador me disse: olha, me ligou disso, meses depois e me disse: olha, vereador, o dia que tu propôs, claro, votei, mas eu não entendi muito. Eu achei, meu Deus, mas quem são essas pessoas? Não sei onde elas estão, né? E depois mudou, né? E aí ele disse depois: olha, minha filha foi. Nós fomos à médica e a médica disse: olha, tua filha tem indicativos de altas habilidades. Então, isso a gente precisa estar aberto a novas possibilidades, a novos conhecimentos e a entender isso que eu gosto de falar, assim. Não é porque é mais. Eu não estou dizendo que altas habilidades é mais importante do que a gente olhar qualquer outra questão da educação especial. Não é mais, mas existe e a gente precisa olhar. Como é que vai se dar a sequência do seu envolvimento com hospitais, a pauta da saúde? A senhora foi reconhecida no decorrer do ano passado em audiências públicas, muito especialmente, pela contribuição com o Banco do Aleitamento Materno. É uma pauta ainda inconclusa e mesmo que seja implantado, sempre tem algo a evoluir. Sem dúvida. E eu lembro que até uma especialista falava isso, não, a Marissol se envolve desde quando era não só jornalista, mas enfim, não tinha mandato público, mandato político, digamos assim. Então, como é que a senhora vislumbra isso? Já tem alguma novidade para quem está nos acompanhando? Temos, assim, a gente vem lutando muito pelo banco de leite, né, que vai funcionar no Hospital Geral, e que sim, é uma pauta, essa, assim como as altas habilidades, tem o meu coração total. A gente vinha batalhando por isso há bastante tempo. É uma coisa que não é um papel do vereador, né, especificamente o fazer, o abrir, não é isso. Sim. Mas é o que tu fala, ser essa pessoa que cobra, que provoca, em todos os momentos, né. Eu cutuquei muito a questão da Secretaria Estadual de Saúde, né, a secretária Arita Bergman, para que viesse conosco, para que a gente pensasse sobre isso. Então, assim,
junto com o Hospital Geral, a gente batalhou, o Rotary foi sensacional, então trouxe os recursos para equipamentos do banco de leite, né? Que na estrutura a gente conseguiu esse espaço. Porque trocou importante. a direção no Hospital Geral. Né? Exato. E aí isso também demanda um pouquinho mais de tempo para a organização, né? Para eles se reorganizarem com a saída do diretor Sandro e com a entrada de uma nova diretora. Mas está tudo certo, assim, ele está passando pelos últimos ajustes, conforme as informações do hospital, precisa passar por algumas vistorias de vigilância, né? A gente está falando sobre processos absolutamente delicados, né? Depois da retirada desse leite, para fazer todos os exames, né? Que precisa ser feito. Então, mas isso, a gente tem a ideia e a previsão de que até o mês que vem, até março, a gente possa ter ele funcionando, ele tá lindo, a estrutura é linda, já fui lá visitar, não posso contar muito porque, né, não se dá spoiler, mas já estive lá visitando, assim, e tá sensacional. Eu tenho certeza que é um recurso que Caxias está devendo mesmo há muito tempo, né? Porque toda vez que eu postava isso, a gente é muito das redes sociais, eu tenho, né? Então quem não segue, por favor, @Marisol_Santos, a gente presta contas mesmo, a gente vai contando o que está fazendo, a gente abre essa possibilidade também de virem as sugestões, as dicas. Toda vez que eu postava qualquer coisa, desde o início lá sobre banco de leite, vinha alguém e dizia: Marisol, a gente precisa muito disso, eu tenho meu bebê pequeno, e eu tenho que jogar meu leite fora, porque eu tenho muito leite, e aí eu vejo que outras pessoas precisam e a gente não tem como fazer. Então isso é tão legal, assim, da gente pensar em comunidade, em ajudar as pessoas e ter esse espaço numa cidade do tamanho de Caxias. É aí que eu queria entrar nessa parte final, vereadora, para as famílias, porque no primeiro momento as pessoas vão pensar as mães e tal, mas o papel da criação e da maternidade, paternidade, enfim, é toda a família envolvida. Qual o benefício prático de um melhor aproveitamento do leite materno? Como a senhora disse, às vezes acontece muito desperdício também por dificuldade de armazenamento. Então as famílias que nos acompanham, qual é o benefício prático? Assim? Quem tem, assim, quem já passou por isso, né, em casa, pela maternidade, pelo aleitamento, sabe completamente da importância. Ao mesmo tempo em quem já teve um paciente, uma mãezinha, por exemplo, lá no hospital, acompanhou alguém em que ela logo que passou pelo parto, né, às vezes a cirurgia ou o parto em si, ela não consegue amamentar no início, né? E a gente sabe por que a gente fala, por exemplo, que o mês do aleitamento é agosto. Uma lei nossa também que criou a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. Por quê? Porque a gente fala do agosto dourado. Por que dourado? Porque o leite é um alimento ouro. Não tem nada que seja nem perto do leite materno, por mais que se tenha tentado fazer muitas coisas ao longo disso. E tem que ser naquela faixa etária. Exato, e a importância, né, do aleitamento materno. Então, para todos, o que significa? Hoje, por exemplo, no hospital tem o lactário. Para aquela mãe, os hospitais geralmente têm, para aquela mãezinha que é a paciente do hospital, tem essa possibilidade. Mas é isso, as mães que estão em casa, às vezes, que dizem: puxa vida, eu tenho leite sobrando, eu gostaria de ajudar uma mãe, uma família, né? A mãe que não tem como. Então ela vai lá, ela tem todo um processo para retirada que é super simples, mas extremamente cuidadoso. E aí a gente está falando de saúde, que isso é saúde pública. A gente sabe o quanto o aleitamento materno, o leite materno faz diferença para o resto da vida, né? Em relação à saúde, à imunidade. A gente sabe todos os benefícios, mas tratando só desse. Então a importância de que a gente tenha mesmo esse espaço, esse recurso que hoje aqui na Serra a gente tem em Bento, mas não tem em Caxias. E aí as mães de Caxias, é difícil, né? É difícil fazer essa... Sim, vai fazer o deslocamento todo, então, não é bem assim. Vai ser sensacional. Essa é uma das pautas que eu tenho certeza que a gente vai poder celebrar também mais uma vitória importantíssima para a nossa cidade e região. Alguns pontos, vereadora, e nessa rodada de conversas com os vereadores de modo geral, vocês convergem, inclusive oposição e situação, em algumas críticas e cobranças, e algumas delas se voltam para o Cristóvão de Mendonça. O Instituto Educacional é um colégio estadual e as obras vinham se alongando há muito tempo e agora tudo indica que se chegará a termo numa situação um pouco melhor. Inclusive, o cara, vamos supor, a senhora é afinada do mesmo partido do governador Eduardo Leite. Mas felizmente, mas com muito imagino orgulho. Que a senhora esteja lá ou ficou nesse tempo todo sistematicamente cobrando também. Então, como é que a senhora vê também a possibilidade, a partir do Cristóvão de Mendonça, a melhoria do ensino estadual dentro de Caxias? Porque quando a gente fala, né, é uma escola da rede estadual, mas, gente, os alunos são caxienses, Caxias, né? mora aqui, né? São de Caxias, então a gente tem que pensar de maneira geral, assim. E o Cristóvão, ele é o caminho para minha casa, né?
Então, eu passo por ali sempre e como muitas pessoas, a gente passava por ali por muitos anos, a gente não está falando desse governo, a gente sabe há quanto tempo, inclusive que o auditório estava lá fechado, né, com grandes promessas de ter até piscina, estruturas incríveis, que nada aconteceu, né? E aí, tem a garantia de um recurso, mas um recurso que era um absurdo, porque era um valor altíssimo para um estado quebrado, não tinha como investir em um lugar só, por óbvio, né? Então são prioridades, o governo acabou, o governo acabou tendo que segurar um pouco e na medida em que existiu um fôlego, ele volta e coloca para as obras. Então eu estive no Cristóvão nos últimos dias, fazendo uma visita, a gente já fez várias vistorias, inclusive com o governador Eduardo Leite, por mais de uma vez, por mais de uma ocasião, e eu estive lá para a gente ver como é que tá. Eu saí de lá extremamente feliz, assim, porque o ginásio, por exemplo, né, que a gente passava ali na frente, chegava a dar dó, quebrado, estrutura que os alunos não podiam usar de jeito nenhum. Agora está quase pronto, né, a previsão da CROP, né, da Coordenadoria Regional de Obras do Estado aqui, que atende aqui a nossa região, é de que se o tempo nos der uma ajudinha, né, claro, continuar nos ajudando como estava nos últimos tempos, que ele possa ser entregue já em março e que o auditório possa ser entregue até o fim de abril. E aí já está em obras, né, já estão as obras no bloco de salas de aula também, que precisa muito de melhoria. A gente anda no Cristóvão, Fábio e comunidade, em alguns corredores ali pertinho da sala dos professores, da sala da direção, está afundado, assim, é uma situação que não podia ter chegado a esse ponto, mas a gente sabe que chegou, não é culpa de um ou de outro, mas é pela situação realmente da falta de manutenção, das dificuldades que o Estado vinha vivendo e que aos poucos com o fôlego ele vai recuperando. Então, eu sou uma pessoa, né, por ter sido professora, por ter uma relação muito próxima também com a educação, ela me afeta profundamente, assim, eu busco as melhorias. E a gente sabe que não é só o Cristóvão, a gente precisa melhorar muitas escolas, né? Mas eu acho que ele vira quase algo simbólico, emblemático, assim. A nossa maior escola, mas que estava no final do ano passado com, sei lá, acho que para o início desse ano com 700 alunos. Isso e ela eu cabe também ouvi, muita gente. poucas matrículas, né? E agora, por exemplo, desde que começou o ano letivo, já aumentou absurdamente. Nós temos, no dia que eu fui lá, tinha matriculados 820 alunos já. A cidade volta a abraçar. Por quê? Porque se reconhece, né? E aí, como sempre, postei nas redes sociais contando da vistoria, mostrando para as pessoas como é que estão as obras, né? Porque elas não têm o acesso, talvez, lá. Eu vi esse vídeo, eu assisti. Os comentários das pessoas são nesse sentido. Eu estudei nessa escola. Que bom ver o Cristóvão daquele tamanho que ele já foi. Que bom que... E é isso, a gente precisa lutar pela cidade, né? Independentemente da rede pública estadual ou municipal, é pela cidade e pelos nossos. Uma curiosidade, vereador, estamos na reta final do programa. Nessa retomada, a senhora é uma vereadora reeleita, então em relação a alguns colegas seus, digamos assim, é uma parlamentar veterana. Opa, já? A senhora tem participado um pouco da adaptação dos seus colegas de modo geral. Como é que tem sido essa troca em plenário? Porque os vereadores que chegaram, eles já vêm com um processo, sobretudo quantitativo, de indicações e tal, e eles colocam muito isso, né? E o vereador que se reelegeu, ele já tem um viés um pouco mais qualitativo, não tanta preocupação com números, enfim. Como é que tem funcionado esse relacionamento em plenário agora? É literalmente o início de um relacionamento, né? O reinício. Assim. Reinício, né? Porque por mais que a gente tenha a experiência, enfim, dos últimos 4 anos, é um recomeço, né? Claro. E são pessoas diferentes, com ideias diferentes, que a gente vai aprender a lidar, articular, conversar, entender. Eu fico muito feliz, assim, particularmente porque... por muitos colegas, né, das diferentes ideologias, assim, me procuram com a ideia de buscar uma orientação, é que as pessoas não têm muita dimensão disso, por isso que eu tô perguntando. Quem acompanha um pouquinho sabe, né, que tem uma... Graças, né? Fico feliz da vida de ser uma veterana que tem esse respeito dos colegas, assim, isso me deixa muito feliz também. Então, só para lembrar, né, na última legislatura, nos 4 anos, a única presidente que foi eleita por unanimidade de todos os colegas. Olha que legal. Difícil uma unanimidade, mas a gente fica feliz, só para reforçar. Mas eu fico muito, muito contente, assim, e acho que essa renovação, ela tem a sua importância, porque ela também traz esse ar diferente, né? Esse outro olhar que nos ensina, aos que já estão também, né? Porque... quando a gente está mais tempo em qualquer relacionamento, a gente vai se acostumando com algumas coisas. Então é importante que eles cheguem também uma cobrança diferente, um entendimento diferente, um questionamento diferente, tudo isso. Pois é, vamos pensar de uma outra forma. Então, estamos construindo ainda, né? A gente vinha falando sobre termos... uma legislatura, nesse caso, né, bastante polarizada, né? Uma bancada
muito grande, como a bancada do PL, por exemplo, que não tinha uma representação depois assim, PT e né? PCdoB. E aí a esquerda com PT e PCdoB também, uma bancada... E uma representação de centro que dá um certo equilíbrio, né? Isso aí. Mas assim, a gente tinha um receio, talvez, e começamos assim, né? Em algumas sessões um pouco mais fortes em discussões e debates ideológicos, mas eu acho que a gente vai construindo. Eu tenho certeza que, acima de qualquer coisa, tem o bem da cidade, das pessoas, e a gente vai batalhar por isso. E quem presidiu a casa sempre vai ter uma contribuição maior a dar, porque, enfim, tem a noção do todo, né? É significativo isso. A senhora presidiu a casa em 2024 e muito bem. Vereadora Marisol, estamos agora de fato estourando aqui o nosso tempinho. Eu vou lhe devolver a palavra e para breves despedidas, digamos assim, de quem está nos acompanhando neste momento, as considerações finais são suas. Jornalistas conversando não é fácil, né, gente? A gente fala bastante. Eu sempre falo jornalista, professora, mulher, política, não é fácil. Tá, mas a senhora juntou tudo. Puxa vida. Jornalista, mulher, professora. Mas então eu quero dizer que eu estou sempre à disposição aqui na Câmara, o nosso gabinete fica no 3º andar, a gente está de portas abertas para ouvir as pessoas, para encaminhar as demandas e também pelas redes sociais, sempre, né, da Câmara, que tem um trabalho muito forte e intenso na comunicação, mas também nas minhas redes sociais, né? Fiquem à vontade para a gente poder conversar mais, que vocês já viram que conversar é algo que eu gosto bastante. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora Marisol. Querido, um grande abraço. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Marisol Santos, do PSDB, aqui ampliando pautas do mandato da parlamentar e dando sequência aqui a essa série do De Frente com a Lei, dentro do podcast Caxias Conversa, pelas redes sociais da casa, a própria TV Câmara e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.